O Lenine é esse desejo da gente definir uma coisa que não tem definição. Sempre teve na carreira dele, assim, essa questão da hibridagem. Eu gosto de música e não precisa de adjetivos. Ele é um grande intérprete, ele tem essa latitude muito grande de informação musical. Assim como eu, ele se alimentou de música brasileira muito, né? Isso eu acho que é fruto de uma experiência com a música sem muitos paradigmas. A gente trabalha com letra e música, não está dissociado uma coisa de outra. O Lenine tem uma ligação com a palavra muito profunda. E aí toca um violão que fala, então... A música sempre esteve presente, mas não como uma possibilidade real de profissão. Lá em casa todo mundo tocava algum instrumento, cada um de nós da família tinha o seu caderninho de música que gostava, e todo mundo tinha que tocar de todo mundo. E você ampliava o repertório. E tinha o exercício também da audição, assim, de ouvir. Papai, ele tinha um ABC, a voz de ouro, que era aquele 3 em 1 da época, com perna fina, canela fina. E que eu me lembro com carinho que a gente não só ouvia os discos, e tinha também um momento de ouvir as rádios. E ele procurar as frequências, achar, eita, isso aqui deve ser alemão, a gente pelo sotaque. Tinha uma série de coisas com o áudio que ele nos estimulou. Eu aprendi a tocar violão roubando o violão de minha irmã, porque ela escondia no guarda-roupa dela, escondia a chave, mas ela não sabia que eu sabia onde ela escondia. E toda vez que ela saía de casa, eu abria e roubava. Tudo é possível, né, quando o Lenine pega aquele violão. Tem quase um mimetismo dele, né? Com aquele violão, com aquela batida. Às vezes, antes dele começar a cantar, você ouve uma introdução de música e você ouve aquele violão e fala, cara, se não é o Lenine, é alguém que adora ele. Lenine tem um nível de sofisticação musical na harmonia de violão muito alto, que eu não chego nem perto, além do swing da maneira de tocar. Eu acho que eu tinha uma certa dificuldade de lidar com o ser humano e eu descobri que com o violão isso era mais fácil. Braulio foi um dos primeiros caras que disse assim, pô, esse violão é tu. Que me chamou a atenção por uma maneira... Tinha uma maneira de eu fazer que tinha a ver com a sujeira e da maneira como eu pressiono as cordas. Eu nem estava procurando, não. Estava procurando, não. Mas a gente achou junto, porque os caras chamaram a atenção. A musicalidade sempre esteve muito presente, mas eu creio que, como uma possibilidade real, isso se deu já mais na frente. Eu já estava no 3º ano de engenharia química, já tinha participado de alguns festivais, mas aí teve um momento de questionamento geral, e aí eu me dei conta que eu tinha participado desses festivais, tinha participado de duas bandas, o Flor de Cactos, o Nós e Voz, a gente já tinha gravado um disco independente. Ia nascer meu primeiro filho, João. Veja só que quer dizer, teve uma confluência de coisas ali, aos 21 anos, muito novinho, né? Eu não tinha mais o que fazer ali. Eu senti uma coisa limitadora, o fato de estar em Recife, já ter feito tudo isso, e isso não reverberava. E eu queria testar a possibilidade da música como um caminho mesmo, assim. Eu acho que é uma lida muito particular mesmo com a música, assim, de o que dá prazer, ele vai em cima. E tanto faz se o que for, sabe? Meu pai era muito surpreendente, assim, quando eu, na mesa, disse, ó, tranquei a faculdade, acho que vou passar um ano sabático aí, pretendo voltar, e aí eu estava sendo honesto comigo naquele momento, eu quero ver, vou ver nascer um filho, mas eu vou para o Rio. Teve um silêncio, eu estava preparado com todos os argumentos, porque ele me ensinou assim, mas ele disse assim, por que demorou tanto? E eu não estava preparado para isso, eu estava preparado para tudo, menos para isso. Ele muito sabiamente jogou toda a responsabilidade na minha mão. E aquilo teve um peso. Isso me definiu muito. Lenine é voo, sabe? É voo, asa, liberdade.
Isso tudo acho que combina com ele. A Casa 9 era uma casa de vilas situada em Botafogo, na rua Tereza Guimarães, se não me engano, que moraram Lenine, Ivan Santos, Alex Madureira e Júlio Ludermir. E quando eu vinha para o Rio, eu ficava lá também. E a Casa 9 era uma espécie assim, um acampamento hippie permanente. Todo mundo que vinha do Nordeste se hospedava lá. Todos os músicos que vinham fazer alguma coisa no Rio se hospedavam lá. Isso gerava uma grande promiscuidade, assim, sadia na criação, porque você tinha as parcerias a dois, que era o sabor de muitos, a combinação 1 a 1. Quem estudou matemática sabe, as possibilidades são infinitas. Depois tinha a combinação de todos, que houveram algumas canções que a gente fez, cada um escrevia uma frase. E tinha também essa coisa de cada um fazer a coisa para impressionar o outro. Na verdade, a parceria sempre foi uma consequência da convivência. Porque eu acho que todo mundo queria fazer um pouco diferente. Ninguém queria fazer igual ao que já foi feito, queria levar além. E, inclusive, o disco histórico, que é o Baque Solto, de Lenine e Lula Queiroga, que foi gravado em 1983. Esse disco foi feito na época da Casa 9. Discos que a gente chamava, era disco espinha na bunda. Só você sabe que tem. E não pode mostrar pra ninguém, porque nem tem como mostrar. Baque Solto, eu acho que sofreu um pouco disso aí. Não tinha muito nicho naquele momento. As coisas eram muito guetizadas mesmo. O samba era o samba, tava lá na cozinha, de vez em quando vinha pra sala de estar. Na sala de estar tava a MPB. O rock tava saindo da garagem. Tinha uma série de condições assim, e Neguinho não dialogava muito não, eram universos ilhas ali. E eu acho que Baque Solto já era uma coisa assim meio... Você não sabia muito bem se era rock, se era MPB, se era... o que era aquilo, e não tinha muito nicho. Acho que de certa forma sempre teve na carreira dele assim, essa questão da hibridagem. Esses anos 90, né, que é onde a gente apareceu, aliás, eu acho que não à toa, a nossa geração apareceu nos anos 90, porque é uma geração que não tinha uma cara só. Nos anos 80 você tinha mais rock e MPB, né? Tinha meio, se é MPB ou você é rock. E é muito difícil você enquadrar o Lenine, por exemplo. Você vai enquadrar o Lenine aonde? Né? Se o cara faz uma coisa super pop e de repente faz uma canção que você quer ouvir de joelhos, com posição de sentido, com a mão no coração, eu acho que o Lenine é esse desejo da gente definir uma coisa que não tem definição. A busca na química é você ser homogêneo. E para ser homogêneo tem que saber ser heterogêneo. Pô, é o que eu faço. A parceria dele com o Braulio sempre foi o que eu achei que era mais ele, né? Um mais o outro igual a esse som. Rapaz, já faz tanto tempo que eu nem lembro. A gente é tudo paleozóico. Que assim, eu, quando era novinho, o Braulio já era o mestre. Quando a gente estava assim numa festa e dizia assim, vamos cantar samba velho, a gente cantava samba velho a noite inteira. Vamos cantar forró das antigas, vamos cantar forró das antigas, forró pé de serra a noite inteira. Essa base de saber os gêneros tradicionais, os estilos de tocar e de ser capaz de tocar todos eles, cantar, eventualmente compor em qualquer um deles, foi uma coisa que me aproximou mais de Lenine. A gente trabalha com letra e música. Não está dissociado uma coisa de outra. Eu sempre falo disso, não existe na nossa língua portuguesa, mas eu reitero o tempo todo que ele passa a existir, a palavra cantautor, que eu acho que nos define muito. Se você observar, se você pegar as nossas composições e for escutando, grande parte delas tem uma historinha, que parece uma história em quadrinhos, parece um filmezinho, tá contando, ou se não é uma história com personagem começo, meio e fim, mas muitas músicas nossas é como se fosse assim, um movimento de câmera mostrando o que está acontecendo na cidade. Aqui tem isso, ali tem outra coisa, ali tem outra coisa. Lenine tem muito esse olho. Mas é uma coisa que é interessante e que é da dinâmica da parceria também. Porque é a parceria de criação, e dessa criação das ideias, de ficar tardes inteiras aqui sentados, só jogando ideias para cima, para ver o que sobe e o que cai.
A criação em parceria é uma coisa muito útil quando você consegue, assim dizer, ter uma ideia, aí você diz para o parceiro, olha, vou falar aqui, não ria não, mas suponhamos que a gente fizesse assim, assim, essa, não ria não. Você tem que ter essa descontração na frente do parceiro para poder dizer uma ideia muito maluca, que às vezes não resulta em nada, mas daquela ideia resulta uma segunda ou uma terceira que é o caminho certo. Mas você só chega lá porque passou por essa ideia maluca inicial. Entre 1989 e 95, 96, a gente fez assim uns 10 ou 12 sambas para os blocos. Metade deles ganhamos a disputa e puxamos o bloco no carnaval cantando o samba. Tinha 2 eliminatórias de sambas que você podia apresentar. Na primeira eliminatória, a gente nunca tinha um samba. Por quê? Porque a gente ia lá para ver o que o povo estava falando. Ah, o samba falou sobre isso. Aí eu e o brother disse assim, pô, não falaram sobre isso. Não falaram sobre isso. E não falaram sobre isso. Então, o que definia a gente começar a compor um samba era ouvir os sambas que estavam competindo. A gente foi aprendendo a fazer os sambas não com o violão, mas encostando o violão e andando por dentro de casa e cantando o samba em voz alta, sem se preocupar em fazer harmonia, em procurar acompanhamento, nada. O primeiro que a gente fez, né, nessa linha, que foi o República dos Vira-Latas, do Sovaco do Cristo, em 1989, que era os 100 anos da República Brasileira, né, 89. Aí a gente fez, foi ela, a primeira tentação que molhou a minha mão na fonte do pecado. Foi ela que bancou a Madalena, invadiu a minha cena e me deixou pregado. Mentia, e eu de besta não sabia tudo quanto acontecia em dia de eleição. Vem descendo a ladeira, República Brasileira, 100 anos que só me dão porrada. Porrada na sola do pé do povo. Foi quando eu vi que o sovaco passou na passarela onde Cristo arrebentou, na passarela onde Cristo arrebentou. E a República dos vira-latas, das concordatas, do economês. República do golpe baixo, é muito escracho bem nos cachos de vocês. República do deixa disso, e lá no banco suíço a grana engordou. Se não melhorar eu vou vender goma de mascar numa esquina de Moscou. Se não melhorar eu vou vender goma de mascar numa esquina de Moscou. Mas foi ela. Lenine, ele instiga, a consistência dele emociona e ele chega com uma assinatura muito forte. É tudo que um artista precisa, ser singular. Zélia, para ser bem honesto, a gente tem poucas parcerias físicas. A gente tem uma parceria estética, uma parceria de conduta, uma parceria de vida. Eu tinha me mudado para Urca e a gente morava 2 casas um do outro, assim, muito próximos. Então passamos a nos esbarrar um pouco mais. É uma irmã de ideias. É uma irmã, a gente se usa muito na história quando faz um disco novo, eu sou das primeiras a ouvir. A mesma coisa eu faço com ela. A gente é vizinho de bairro, a gente é vizinho de geração e a gente é vizinho de algumas ideias. Então, sabe, só foi ficando cada vez mais familiar. Sabe, tem essas afinidades de geração, meio de colega de turma, que, sabe, se ele fosse da minha turma, a gente ia tacar uma bolinha na cabeça um do outro pra ir matar a aula junto, sabe? Pra tocar violão. E ele tem o Lenine tem uma ligação com a palavra muito profunda. E aí toca um violão que fala. Então, é a perfeição.
Baco Solto, do Lenine e Luda Queiroga, serviu para revelar o nome dos dois. Houve um show de lançamento e tal, mas o disco não aconteceu. Tanto é que logo depois disso eu fiquei quase 10 anos sem gravar. E foi também por causa dessa invisibilidade, digamos assim, que eu mergulhei muito na história do compor. E esse caminho que ele foi escolhendo certamente tem a ver com essa honestidade com o trabalho, para uma coisa dar tão certo, né? No sentido de, pô, ele é um cara que sabe, deixa a sua marca, que tem um rastro lindo, que marca a música brasileira. É porque ele fez escolhas, dentre tantos erros que a gente comete, ele fez muitas escolhas certas para ele. E esses passos dele, né, tem a ver com sair do Recife cedo, o Baco Solto, e depois esse tempo todo, ele também foi criar os filhos, né? Tem a história que ele adora cantar, que é tão bonita, de ele ser pai, né? Um pai, mãe. Ele sempre foi o Papai Noel. Ele que distribuía os presentes e ele que fazia as pegadinhas de coelho na Páscoa. Lenine é um cara, assim, muito caseiro, é um cara que adora a família, tá cercado ali, a mulher, filho, nora, primo, parceiros. Eu não batalhei por isso, não. Ao contrário, o Bruno e o João viram quão foi difícil. E viu o quanto a vida sorriu amarelo em determinados momentos para mim. Então eu acho que eles valorizam e sabem. O Bernardo me preocupa um pouco porque ele pegou bem bom, né? Mas os três têm essa musicalidade exacerbada. Se você tem um mínimo de estímulo para fazer música e do quarto do teu pai você ouve o Lenine, pô, cara, é só correr pro abraço e se dedicar a isso ao máximo. Você vai ter tudo para fazer isso e eu imagino que delícia que deve ser acordar naquela casa. O Olho de Peixe, lembro também do meu pai jogando todos os brinquedos no chão, eu ficava brincando na sala de gravação. E isso eu vejo muito hoje em dia no fazer de estúdio do meu pai. Ainda continua sendo muito tratado como brincadeira. Tudo mudou para ele depois do disco Olho de Peixe. Como eu tive esse tempo todinho para produzir um repertório, é o suprassumo do suprassumo. Porque eu levei 10 anos compondo. E quando eu disse, vou fazer meu disco, eu estava com uma bagagem de canções, né? O encontro foi muito feliz. Primeiro porque se tratava de um percussionista que estava reverberando o trabalho dele, não só no Brasil, fora dele, Marco Suzano. E era um cara que inventou o talking drum no pandeiro. Ele desafinou o instrumento, botou pele de couro, então tinha um... E com o dedo embaixo ele fazia... Então ele deu harmonia à percussão, melodia. E eu sempre fui um percussionista de violão. Então isso foi um diálogo muito bacana e muito ímpar, tinha um sabor de novidade. Tudo que ele se alimentou virou ele. Assim como eu, ele se alimentou de música brasileira muito, né? E através desse som você ir conhecendo o lugar de onde vieram. Ele tem essa marca fortíssima de Pernambuco, né? E ele traz isso o tempo todo, né? E aquele show Olho de Peixe de cara me transformou muito por tudo. Aquele universo, um outro universo se abriu para mim, ouvindo aquele disco, vendo aquele show, aquela integração daqueles dois. E, claro, a poesia, né? Então fiquei muito impactado. Olho de Peixe acho que é o nosso marco zero. A onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. Eu lembro a concha em seu ouvido. Lenine é extremamente musical. Eu fico muito impressionada com as vozes que ele inventa quando tá brincando, assim, sabe? Quando tá de onda. Isso acho que é fruto de uma experiência com a música muito em cima da música mesmo, sem muitos paradigmas. Tanto faz o nicho, assim, é um negócio, pô, isso aqui é legal, isso aqui é divertido, é na base da brincadeira ainda. Lá na sala de som, lá, se você vê o assoalho,
é todo feito suspenso. Mas as madeiras foram escolhidas pela tonalidade dela. Como ela está suspensa, ela vibra. Cada uma dela tem um tom. Então a gente foi descobrindo pim, pom, pom, pim, pom. Esse aqui é no meu tempo. Então, assim, usar som do cotidiano é um statement de, ó, isso aí também é música. Quando você tá andando por uma ponte e fica aquele cocote, 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 e fica no tempo da música, aconteceu um negócio ali, aconteceu mesmo, aconteceu um negócio ali. Com o Chão, que foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos, o Bruno fez a arquitetura sonora do quadrifônico, do surround todo. E você cria essa sensação em quem ouve de uma dimensão diferente, sabe? Uma tridimensionalidade. Como o projeto Chão foi todo feito sem bateria nem percussão, e eu usei elementos sonoros da minha vida do cotidiano, ou seja, o coração do filho, a chaleira do café, porque eu tomava café com leite. Então eu usava diferentes dimensionalidades com esse recurso de ferramenta. E passei a usar isso até agora. Ele só se arrisca em cima de quem ele confia, obviamente. Tem uma coisa de uma confiança muito tácita, assim, de ó, faz aí o que você quiser. E, pô, é óbvio que assim todo mundo trabalha com mais prazer também. A relação dele com quem trabalha é realmente muito difícil falar paternal, enfim, mas é, assim, é uma coisa muito de amigo mesmo. E eu lembro que era muito difícil tocar com ele, olhando para ele. Quando eu olhava e via que era meu filho que estava ali. Diversas vezes errei letra, paguei mico e chorava e tudo. Porque estava ali evidenciado que eu caí. Porque é um ritual fazer show. Naquele momento que está ali do toque na alma do outro, aquilo transcende. E é um show do Lenine, é você voar, é você poder ouvir de tudo. Lenine tem essa pegada, né, sabe, de cantar com o coração, de ter a alma também de roqueiro, da catarse no palco. E ao mesmo tempo ele é capaz de pegar o violão dele e domar uma plateia, com uma canção linda que todo mundo vai cantar com ele. Tem essa paixão que foi arrebatadora, que se deu mais de 15 anos atrás, pela botânica, né? Por causa das orquídeas, e hoje em dia se estendeu para outras famílias de plantas. E eu jamais imaginei que eu podia ainda ter outra paixão assim, tão fulminante assim. Eu faço qualquer coisa não, mas quase tudo para ver uma plantinha. Campo de altitude. Quando descobrem um campo de altitude novo, eu arrumo um show perto para poder subir no campo e ver as plantas. Faço isso. E você faz uma rede de amigos. E aí viajar tem esse plus, ganhou esse plus. E acho bacana porque aí, quando ela chega, ela ganha um catálogo, eu escrevo que planta é, ela tem uma etiqueta dizendo que espécie, onde ocorre, quem me deu, época de floração. É uma memória, porque eu lembro do show que eu fiz. Está sempre associado às turnês que eu faço. E aos amigos, principalmente nas capitais. Isso é muito bom, porque quando eu vou visitar os amigos, eu ainda saio de lá com as plantinhas. É um utópico, é bem isso, um romântico utópico. E é sempre é 24 horas por dia num humor, assim. Levantou, ele corta. Levantou, ele corta. Mas é bom, né? Porque aí também, assim, quando você passa o dia inteiro rindo, parece que você não trabalhou. Você só tá cansado. Mas, tipo, parece que não trabalhou, né? Parece que foi só prazer. Lenine é um grande cantor que também, por acaso, é um grande compositor, que também, por acaso, é um excelente letrista no que compõe sozinho e que também, por acaso, é um excelente instrumentista do violão que ele domina como ninguém. Então, não é sempre que todas essas coisas se juntam. Ele domina uma amplitude de assuntos muito grande. Ele tanto pode fazer uma
canção fortíssima de crítica social, como uma canção de amor lindíssima, um forró engraçadíssimo que remete ao Nordeste. Então ele tem toda essa latitude muito ampla como compositor e como instrumentista. Então, para mim é um artista que está sempre tirando um coelho novo da cartola por causa dessa formação variada que ele tem. Ele é um artista muito singular. Acho que ele tem muito orgulho de onde ele veio, isso é bacana, porque ele coloca isso no que ele faz. Ele virou um representante muito forte do Brasil nesse sentido, né? Ele conseguiu aglutinar isso tudo em 6 cordas, né? Ele tem muito amor pela música, assim. Ouvir música com ele, seja o que for, é uma delícia, porque ele ouve com esse coração. E é esse coração que ele leva para aquelas cordas e para a voz, né? É muita personalidade para um magrelo só.